Quer potencializar seu treino e até mesmo conseguir treinar com mais qualidade de vida? Escaneie o QR Code e descubra o melhor custo-benefício de suplementação alimentar. Uma coisa que você tem falado rapidinho sobre rede social. Você fala, pô, a rede social, você falou algumas vezes da rede social. O que você diria para um jogador hoje, como ele deveria encarar a rede social? Porque, cara, assim, tá perdendo o controle completamente. Você falou, né, que no Corinthians o torcedor exige não técnica, mas garra. Pensando se o Guilherme, de atacante do Santos, tivesse, em vez de jogar no Santos, jogado no Corinthians, ele ia ter feito um sucesso completamente diferente, que é uma valência, por exemplo, essa coisa da garra que o torcedor do Santos não valoriza tanto. O cara quer pedalada. É isso aí. Coisa que o Guilherme não sabe fazer. Verdade. Entendeu? Então, E aí, na rede social, cara, assim, esse cara já foi ameaçado de morte. O William saiu por conta de ameaça em rede social. Chegou a ter outros caras do Corinthians, como o Cássio, passar por problemas com isso e tal. Mas, além de tudo, tem um outro jogador que é aquele que não é tão grande, mas que tá só apanhando. Você acha que o cara deve ficar vendo isso? Você acha que o cara deveria fazer um detox? Como que você acha que o jogador, para performar no seu mais alto nível, deveria lidar com a rede social? Cara, isso é uma pergunta muito particular e também muito importante, porque hoje a rede social, todo mundo sabe que ela é muito importante. Né, para as pessoas. Ela hoje é um cartão de visita absurdo. E o atleta, ele é um produto. Ele é uma imagem. Ele é um produto que custa, que paga e que vende, que se posiciona e influencia. Então ele tem que saber que a imagem dele não é só resultado em campo. E ele precisa saber como lidar com ela fora de campo. Eu tiro muita referência dos americanos. Os americanos, eles usam e abusam da influência a favor. E bate no peito e fala assim, eu sou influente mesmo, eu vou ter minha marca, e é isso. E os caras fazem podcast e... Eu sou foda, e é isso. Só que culturalmente, talvez o americano valoriza isso. Aqui, se um jogador vai... Eu nunca esqueço, eu fui o primeiro jogador do Brasil em um podcast, que fui no Podpah. Eu lembro, uns 4 anos atrás, né? E quando eu fui, a assessoria do Corinthians ficou morrendo de medo. Porque o jogador, fora da entrevista de campo, ele fica vulnerável a falar o que ele quer. E é onde pode vir muitos problemas, que é o que o podcast propicia. Cara, eu acho que a sua entrevista no Podpah mudou muita coisa na cabeça dos caras com relação a esse tipo de produto. Eu fui... E foi um baita papo, eu lembro que eu assisti essa porra ao vivo. E foi a partir dali que o Charla começa a levar os caras. Então, e eu saio dali, no mês seguinte eu vou no Flow, e aí eu recebo muita ligação de jogadores querendo saber como que era. É da hora, é de boa, é maneiro, os caras é gente boa, é sossegado, tem polêmica, os caras ficam cutucando. Porque o medo do atleta é isso, é ele falar algo e a edição colocar na intensidade que ele quer. Isso é a maior dor do atleta. E o podcast, Então, a rede social, o atleta, ele tem que saber lidar. A maioria, eu fazia muito isso. Perdi. Cara, na hora, chegando no vestiário, eu já fechava os comentários, porque eu sabia que vinha porrada. Pra aquilo não te afetar. Aí você controla, porque não tem como, você vai ver o voto seu, você vai ver o que o pessoal tá falando. O problema do jogador é que ele fica se baseando no pré-julgamento da rede social. E rede social é desabafo do ser humano que tá ali pra fazer alguma coisa. Lógico. Mas e a família? A família que mais sente. Então. A família que mais sente. Esposa, mãe. Porque ela sente a dor, ela tá ali vulnerável. Hoje, um torcedor, a rede social talvez é a forma mais próxima dele interagir com o torcedor. Porque nós, seres humanos, se eu pego na tua rede social, tem lá 100 comentários bonitinhos, eu vou lá te xingo, você vai olhar pro meu comentário. E você vai ficar puto com o meu comentário. Você não vai nem valorizar o 100. O ser humano é assim, velho. E aonde que a família, aonde que o torcedor consegue chamar a atenção do atleta? É incomodando ele de alguma forma. Mandando direct, ameaçando, chamando os parentes, os amigos. Porque se eu, por exemplo, não posto nada, mas quem convive comigo posta, eu vou seguir quem tá convivendo comigo. Porque eu quero ver o que o Danilo tá fazendo. Eu quero ver onde ele... E assim, na curiosidade mesmo. Eu quero ver o que ele veste, o que ele come, o que ele faz, porque eu admiro ele, pô. Eu quero ver o que ele veste, qual que é o penteado dele, o que ele usa, que produto que ele tá consumindo, porque eu quero ser igual a ele. Tem esse lado. Mas tem o lado também de você ser vulnerável a onde você tá. Pô, vou postar foto do meu filho, não vou postar onde ele estuda. Não sei, pô. Claro. Quando eu jogava no Corinthians, eu tive uma clínica de estética no Shopping Tamboré com a minha esposa. Eu tinha medo de falar.
E eu poderia usar isso muito mais ao meu favor para fazer campanha, vender mais. Só que na minha cabeça, às vezes, puta, perdi o jogo, o cara vai achar que eu perdi o jogo porque eu tava lá fazendo contabilidade de negócio de Botox. Nossa, torcedor já é misturar tudo. Não é verdade? Com certeza. Porque eu tenho um Enquanto resultado. os americanos têm negócio pra Ou caralho Ou, fora, ou velho. se você perdesse um jogo, um clássico, lá ia lá reclamar. ameaçar a sua esposa. Isso, pô. É, nossa, É isso isso. aí é pior ainda. Então, isso impacta muito no posicionamento do atleta. Do que ele fazer, do que ele se comportar, de onde ele se comprometer, do que ele falar. Ele vai ficar sempre refém de narrativas que vai vir contra ele. Ah, mas você ganha milhões, tem que aceitar. Isso não é um trabalho, é uma diversão. E o jogador, ele, infelizmente, ele ainda não tem força para combater isso. Para mostrar que ele é vulnerável, que ele entra em campo com pensamentos negativos, com pressões psicológicas, com medo, com anseio, com dívida, com separação, com filho à distância, com contrato acabando 3 meses, ele não sabe se ele vai ficar empregado, dependente de 10 pessoas, com plano de saúde vencendo. Cara, mas uma coisa que eu nunca entendi, assim, porque o jogador, ele, assim, tem muita gente ganhando dinheiro no futebol, o jogador também ganha muito dinheiro, mas tem gente que ganha mais que jogador nessa cadeia alimentar do futebol. Os grandes dirigentes, os donos de clubes e tudo mais, os investidores, etc. Cara, assim, por exemplo, você falou, no Brasil não tem tempo de fazer isso, não dá pra treinar, não dá pra ajustar a linha, depois a coisa da merda recai sobre mim, quem vai se fuder sou eu. E eu falei, pô, beleza, mas se jogador, por mais que todos os caras dependam do salário, dependam do clube, etc e tal, mas se todo mundo, todos os jogadores do Brasil resolvesse parar junto, falar, a gente não entra mais em campo enquanto não resolver essa merda, esse calendário. Então aí, ó, puta... Caralho, mas, mano, sem a força de trabalho dos caras não existe futebol, cara. Cara, Por que não existe greve de jogador? É a classe trabalhadora. Você falou de americano. No basquete americano, os caras pararam, fizeram lockout numa temporada, vi metade da temporada, acho que foi 2007, não sei. Não lembro o ano, mas eu lembro da temporada parada. Eu lembro também. 2015, não lembro, mas enfim. E os caras, por quê? Os caras falaram, mano, a gente não entra nessa porra da quadra enquanto vocês não ajustarem o dinheiro que a gente tem que receber. Por que aqui no futebol brasileiro não tem não tem essa união, cara? O sindicato dos atletas até existe, mas... Mas não é... Cara, na verdade, na pandemia a gente teve muito movimento disso. Até hoje eu participo de um grupo que tem lá, sei lá, uns 700 atletas, que o sindicato tentou juntar. E na época da pandemia teve muitas... Cara, teve muita coisa ali de ajuste, salário, contrato, que é certo, que é errado. Virou uma coisa louca para um monte de gente. E o jogador sempre é olhado como um produto. Né? Por final das contas, é um ativo que ele ou dá lucro ou dá prejuízo para um clube. Então, ele é um produto, né? Ele não é um ser humano. É assim que olha um atleta hoje ali dentro. E o jogador, talvez ele não consegue, talvez por cultura nossas, não consegue se impor nesse modo que você está falando, que eu acho que deveria. Né? Só que eu confesso, eu tive várias vontades de fazer isso, só não tive coragem. Porque eu sozinho sou um. Eu, um bando, eu sou forte. Claro. E vários jogadores talvez pensam isso. Aí o cara fala, sem hipocrisia, tá? Tô ganhando 500 pau no Corinthians. Vou arrumar confusão pra quê? Dinheiro acomoda, né? Só que aí eu vou além. Apenas 10% dos atletas hoje ganham mais que 4 salários mínimos. 90% dos atletas no Brasil ganham até 4 salários mínimos. Então, é a minoria que tem esse saláriozão brabo. Então, a maioria sofre também. Os que são Série C, Série D, Amador, Bzinho, Azinho, sei lá o que ganha lá 6 conto, 8 conto, 9 conto, e não tem suas regalias. E tá vivendo o sonho de ser um dia seu estrelato. Só que é a cadeia, né? Se lá em cima, os topo, nós, Série A, não dar exemplo, não puxar o barco, não bater de frente, não fazer greve, não fazer isso, reflete lá embaixo. Então também tem um pouco de ingratidão de quem está no topo. E eu me incluo nisso porque quando você está no auge, eu estive lá embaixo, no Rio Claro, ganhando R$800, estive no auge, né, no Corinthians e Europa ganhando um bom dinheiro. Quando você está ali, você não enxerga tanto aquilo e você fica, pô, mas... Cheguei por mérito meu. Se eu reclamar, aconteceu exige de salário, atrasou 3 salários, não vão entrar em campo. Ah, mas se eu não entrar em campo, tá no meu contrato e aí tem imagem porque a Globo paga e começa muito se o jogador não entende, você fica com medo de se expor. E aí vem ingratidão porque o trabalhador acorda às 5 horas da manhã e não tem disso, ele tá lá trampando e nós não é isso. Você começa muito se, você fica sem coragem de se
posicionar por algo que seria bem pra todos. E outra, igual você falou da linha defensiva, se você falhar, se Acabou, tem um mano. cara, mano, se tem um cara que fala, não, eu vou jogar nessa porra, expõe todo mundo, mano.